seus anúncios no Google, eles estão funcionando bem? Eles fazem sentido? Ou faz sentido você anunciar no Google? Fica aí essa reflexão para você, o que um cliente em potencial da sua empresa procura quando ele está buscando por aquilo que você vende. Geralmente, quando a gente fala de gestão de tráfego pago, né, você pensa em um trabalho que ele é feito de forma constante, né, e que exige uma otimização constante. E isso é verdade, é assim que funciona mesmo, né? Porém, tem muita empresa que nem sequer começou a anunciar no Google ainda. Muitas delas, né, se elas se encaixam nesse perfil de vendas que a gente falou aqui, só de ter um anúncio básico funcionando no Google, você já vai ter um retorno rápido. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, mano velho. Boa tarde, mano, velho. Tudo bem? Tudo certo, bora lá. Sim, bora começar mais um Café com Prosa. Boa tarde a todo mundo que tá ouvindo aí a gente ao vivo. Hoje a gente... Não, antes de falar, né? Esse aqui é o Café com Prosa, né? A gente vai falar aqui... a gente fala aqui nesse podcast sobre marketing e vendas para empresários, para pessoas que precisam que o marketing funcione nos seus negócios, né? A gente fala aqui sempre, todas as quartas-feiras, para empresários. A gente fala de marketing e vendas, mas o objetivo aqui não é para o profissional de marketing, né, Rodrigo? O objetivo aqui é a gente ajudar aqueles empresários a ter mais clareza sobre como funciona as vendas e o marketing no digital, na internet, e trazer aí mais ferramentas para vocês tomarem melhores decisões, né? Compartilhar com vocês a nossa experiência, né? Eu sou o Gustavo Cansado. E eu sou o Rodrigo Cansado. Tinha esquecido de me apresentar. Hoje eu tô um pouco meio atordoado, eu acho. E aí, bom, e o nosso objetivo aqui é esse, pessoal. A gente quer ajudar vocês a realmente navegarem melhor, tomarem melhores decisões com mais clareza sobre marketing e vendas na internet. Bom, primeiro cumprimentar nosso auditório virtual. Boa tarde, auditório virtual. Sejam todos muito bem-vindos. Isso aí. Bem-vindos, pessoal. A gente vai, no final depois que a gente apresentar aqui o nosso tema, a gente vai abrir para trocar uma ideia, responder algumas dúvidas, ouvir alguns comentários de quem estiver ao vivo com a gente. Então, se você está ao vivo com a gente, pode preparar para, ao final, participar aqui ao vivo. Beleza? Isso, e quem não está assistindo ao vivo, né, pode curtir, compartilhar e seguir a gente lá pelo YouTube também. Os episódios vão sempre sendo disponíveis, né? Disponibilizados lá Hoje a gente tá meio travado aqui, gente. Nossa mente tá meio travada. Vamos pegar no tranco. Inclusive, a gente já tá com um cafezinho aqui na nossa xícara, né? Isso vai ajudar a gente a pegar o rumo aqui no meio do caminho, né, Rodrigo? Eu vou até colocar mais Coloca mais um pouquinho pra mim também, por favor. Cafezinho aqui do nosso querido estúdio que o Lucas preparou pra gente. Isso aí, pessoal. Bora lá, então. Bom, gente, nosso tema de hoje é Google, né? O que você precisa saber para aparecer acima dos seus concorrentes aí nas pesquisas do Google. Esse é um assunto que gera muita dúvida para quem não entende muito de internet, do digital, né? Tem muita coisa aqui, muitas reflexões para a gente fazer. E, bom, gente, basicamente é o seguinte. Eu sou o tipo de pessoa, Rodrigo, que tudo que eu vou comprar, eu pesquiso no Google, né? Ontem, inclusive, eu liguei pro Rodrigo à noite para poder conversar sobre o episódio de hoje. O Rodrigo tava lá na Araújo comprando um medicamento, né, Rodrigo? Comprando uma vitamina, né? E aí, ele tava lá olhando, eu falei, Rodrigo, mas você já olhou, você tá comprando na Araújo? Quando eu comprava isso aí, eu comprava na internet, velho. Você já olhou na internet? Você tinha olhado? Aí eu não tinha olhado, acredita? Acredito, velho. Acredito. É porque pra mim... Tava uma diferença de R$50. R$50 e Araújo, ó. Pô, dá uma revisada aí, porque tá valendo mais a pena comprar no Mercado Livre algumas coisas, hein? Exatamente. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que sempre pesquiso no Google antes de comprar qualquer coisa, né? Então... eu sei que muita gente faz isso, né? Mesmo que você não seja aquela pessoa que pesquisa tudo no Google, né? Que já tem alguns hábitos de comprar algumas coisas em lojas específicas, né? E não chega a pesquisar tudo no Google, eu tenho certeza que pelo menos metade das suas compras você joga no Google para poder saber preço, ver se o que você está comprando está barato ou se está caro. Às vezes você está dentro da loja e está procurando no Google para saber se aquele preço
ele realmente tá valendo a pena, aquele preço que você está vendo ali na loja física, né? Então, assim, não há dúvidas que o Google ele é fundamental para praticamente qualquer empresa trazer demanda pela internet hoje, né? E dominar esse conhecimento, dominar as ferramentas que a gente tem, os mecanismos que a gente tem para aparecer no Google para os nossos clientes é uma alavanca de crescimento poderosíssima, né? Às vezes você tá ali dentro da loja, né, que nem você falou, olhando um tênis, você gostou do tênis, vai na loja, experimenta, olha o preço na internet e compra online. Porque o preço tá melhor, né? Cara, eu faço isso às vezes. Eu de vez em quando vou no shopping com a expectativa de provar, de Sim. experimentar e depois vou lá e de ver na minha mão e depois vou lá e compro online. Faço isso. Mas eu acho que isso é uma mudança de hábito de compra que tem acontecido, que a gente, concordando ou não, a gente tem que entender como é que funciona e se adaptar, né? Adaptar os nossos negócios para a gente ter para a gente estar melhor posicionado, né? E entender a jornada de compra dos nossos clientes para que a gente consiga se comunicar melhor, né? E aproveitar melhor as oportunidades, né? Então, assim, sobre isso, então, que a gente vai falar, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui, que está vendo a gente aqui, vai ter uma oportunidade de trazer clientes pelo Google. A gente vai destrinchar isso aqui hoje. As Beleza? dúvidas, né? Falar um pouquinho sobre por que o pessoal às vezes esquece ou negligencia ou deixa de anunciar no Google ou de investir tempo ali no Google. Então a gente falar um pouquinho sobre, né, essas definições, né, e tirar um pouco dessas dúvidas também. Isso aí. Então vamos começar, né? Por que muitos empresários não investem no Google Ads hoje? Vamos falar de Google Ads especificamente. Por que os empresários não investem no Google Ads? Eu acho que um motivo inicial é porque o empresário ele não sabe como que funciona a dinâmica do Google, né? Como que são as regras, o que pode, o que não pode, como que anuncia, onde que eu anuncio, né? Eu acho que uma falta de clareza do conhecimento ali de como funciona essa máquina, né? Faz com que isso vá ficando de lado, né? Eu acho que, além disso, tem muitas pessoas enxergam o investimento no Google Ads e no tráfego pago no geral como um custo da empresa, não como um investimento, né? E isso gera também medo de perder dinheiro, né? Falta de conhecimento sobre o mecanismo, uma percepção de que aquilo é um custo, né? Então, é um custo, então muitas vezes a primeira coisa que a pessoa corta quando precisa fazer um corte de despesas na empresa é o investimento em marketing, né? Sem entender, sem ter aquela clareza de que aquele investimento ele traz retorno direto, né? Se ele está bem organizado, bem configurado, ele vai trazer, ele traz demanda para você aumentar o seu faturamento e passar pela crise. Então é um investimento que a gente tem que pensar muitas vezes antes de cortar. Mas, por outro lado, é lógico, né? Muito empresário tem medo de perder dinheiro porque muito empresário perde dinheiro. Sim. Para muitas empresas, o tráfego pago e especificamente que o Google Ads acaba sendo um ralo por onde o dinheiro escoa. Por quê? Não está sendo feito da melhor forma possível, de forma estratégica, não tem uma comunicação clara entre a liderança da empresa, entre o comercial da empresa e quem faz o marketing. Então isso acontece bastante, né? O marketing está focando em uma iniciativa, enquanto o comercial percebe ali que precisa priorizar a outra, só que não tem essa comunicação, né? Então, assim, aí o investimento, de fato, ele vira despesa, né? O dinheiro, ele vai embora. Acredito que outra coisa também é que é falta de tempo, né? E foco para acompanhar. Com certeza existem muitos empresários que já entenderam a necessidade, né? Qual é o valor de investir no Google Ads, que é uma grande oportunidade, mas no dia a dia, a rotina, Rodrigo, engole a gente, né? Sim. A minha rotina me engole, gente, na moral. Tem hora que eu tenho um monte de atividades para fazer e mesmo priorizando elas, tem dias que parece que tudo acontece, todos os imprevistos acontecem e aí você resolve um monte de coisa e mesmo assim não faz nada do que você planejou.
né? Então, isso é um dia que não deve ser não deve ser todos os dias, né, das pessoas, dos empresários, mas acontece, né? E tem momentos da empresa em que a gente tem que dar um foco maior. Há momentos em que a empresa está mais organizada, dá um caos, que a gente acaba sentindo que está sobrecarregado, até o pescoço, numa areia movediça de atividades e demandas e para serem feitas. E aí a gente sente que realmente não tem tempo para poder focar. E aumenta o medo de jogar dinheiro fora, né? Eu acho que isso é uma coisa recorrente, né? Que todo mundo passa. Então, assim, como lidar com isso, né? Eu acho que também o próprio a falta de clareza, a falta do conhecimento de como aquilo funciona também é uma forma de gerar medo, né? O medo ele vem daquilo que você não conhece também, né? É verdade. Acho que todas essas razões elas vão se conectando, né? E também tem outras duas que eu anotei aqui, que pririo, tem muita gente, muitos empresários não entendem, não têm a clareza de que o cliente já está procurando pelo serviço ou pelo produto dele, né? Já existem pessoas que já estão procurando no Google pelo seu serviço, pelo seu produto. Então, não é uma demanda que você vai ter que criar, ela já existe. Então, todos os dias em que você não investe da forma correta no Google Ads, você está perdendo a oportunidade de aparecer para aquelas pessoas que já pesquisaram. A pessoa que pesquisou hoje provavelmente já achou um fornecedor e amanhã não vai pesquisar de novo. Então, essa oportunidade de fornecer para essa pessoa que está pesquisando agora, enquanto você está vendo esse vídeo aqui, tem gente pesquisando no Google pelo seu serviço, pelo seu produto. Então, ter essa noção, isso é fundamental para a gente entender qual é a urgência de a gente olhar para o tráfego pago no Google Ads, né? Ô, gente, vocês estão achando o áudio baixo aí ainda ou agora já está melhor? Escreve aí. Beleza? Só para que senão a gente vai ajustar por aqui. Ah, beleza. Bom que você tá de olho no chat aí, né? Tô aqui. Show. E, gente, o último ponto por que muitos empresários não investem no Google Ads, né? O último que eu anotei aqui é sobre essa visão que nós temos hoje das redes sociais. Nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença do tráfego nas redes sociais e no Google, mas basicamente são as pessoas que estão. O momento em que as pessoas estão navegando no Google e o momento em que elas estão navegando nas redes sociais é completamente diferente, né? Então, assim, não necessariamente para todos os casos, todas as empresas e todos os momentos é melhor investir nas redes sociais do que no Google Ads. São coisas completamente diferentes. Então, tem muita gente que no nosso dia a dia, lá na nossa agência, né, a Bieds, a gente conversa com pessoas que querem desenvolver ações de marketing e a pessoa já chega com uma visão clara na cabeça que quer investir, por exemplo, no Instagram, ou no TikTok, ou no LinkedIn. A pessoa já chega com essa visão. E é comum a gente avaliar e perceber que não é bem assim. Talvez para aquele negócio dela, ela tem uma oportunidade, não que não seja interessante investir nas redes sociais, mas ela tem uma oportunidade maior, ou pelo menos uma oportunidade que ela vai colher resultados mais rápido se ela investir no Google Ads. E o contrário também acontece. Então, a gente tem que entender a jornada do cliente, onde ele está, como ele toma as decisões para poder entender onde que é melhor. Mas não necessariamente é uma regra que nas redes sociais é melhor investir só porque lá a gente tem engajamento, tem uma estética, né? Tem um apelo maior. Isso não é verdade. E um pouco mais à frente aqui a gente vai falar sobre o perfil das pessoas que vêm através do Google, as pessoas que vêm através do Instagram, por exemplo, qual que é a diferença, né, de necessidade de comportamento de um público para o outro, e como que a gente entende onde o nosso negócio vai se encaixar. Pelo meu perfil de negócio é melhor eu começar anunciando mais pelo Instagram ou pelo Google, enfim, né? Então, um pouquinho mais à frente aqui a gente vai falar também sobre isso, né? Isso. E, bom, então vamos começar já pelo básico, né? O básico mesmo. Como que funciona? Como essa máquina funciona? Como que funciona? Bom, basicamente, pessoal, quando a gente... Vou começando do básico, viu? Quando você define uma palavra-chave para você anunciar no Google Ads, você não está comprando aquela palavra-chave. Você basicamente fala para o Google, né? Quando alguém pesquisar
tal coisa, eu quero aparecer. Quando você fala isso, você não está comprando aquela palavra-chave. Ou seja, não são todas as pessoas que pesquisarem por aquilo que vão ver o seu anúncio. Então é comum, mesmo estando anunciando, você digitar lá o nome da sua empresa ou a palavra-chave que você escolheu e não aparecer para você. Isso acontece e acontece bastante. Uhum. Muita gente fica desesperada quando começa a fazer anúncio, joga no Google e não vê o anúncio dela aparecendo, né? Uhum. Mas isso acontece. Por que isso acontece? O sistema que o Google usa para decidir quem vai aparecer é um sistema de leilão. E quando a gente fala leilão, não estamos falando de quem paga mais. É um leilão um pouco diferente, né? É um leilão que tem vários parâmetros, vários critérios que o Google usa para decidir qual anúncio vai aparecer e em qual ordem que eles vão aparecer. Dentro desses critérios, são muitas coisas, né? Muitas coisas. E o Google está sempre mudando. Então, e tem inteligência artificial envolvida, então a gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que algumas coisas elas influenciam bastante. Por exemplo, claro, o valor que você está disposto a pagar, isso influencia. Uhum. Outra coisa que influencia é a relevância da página de destino. Então, aquela página de destino, ela tem o conteúdo que ela tem a ver com o que está sendo pesquisado. As palavras que estão sendo pesquisadas lá, que a pessoa está digitando, elas estão presentes dentro do site. Esse site, como que é a navegabilidade dele? Ele está preparado para ser acessado pelo celular? Né? A navegabilidade é boa? Ele é rápido? Né? Ele é fácil de acessar? Outra coisa que impacta é como que a navegação, o histórico daquele site, né? E daquele anúncio. As pessoas que geralmente clicam, elas navegam no site? Ou seja, o site resolve o problema da pessoa. É importante a gente entender que o objetivo do Google é resolver o problema de quem está pesquisando. Então, se a pessoa pesquisa, encontra um resultado que resolve o problema dela rápido, né, aquilo é ótimo para o Google, porque a pessoa vai entender que no Google eu consigo resolver os meus problemas. Então, da próxima vez que ela precisar de algo, ela vai no Google de novo, vai pesquisar novamente, vai ter uma outra oportunidade de clicar num anúncio e dessa forma o Google ganha dinheiro, certo? Então, quanto mais o nosso site e o nosso anúncio resolvem o problema das pessoas que pesquisam, maior a chance, né, de o Google mostrar aquele anúncio para a pessoa que está pesquisando. Maior a chance de ele mostrar o seu anúncio e também mais barato ele vai cobrar por aquele anúncio, porque é meio que uma balança, né? Você pode até, se você tiver uma relevância mais baixa, né, ou enfim, os seus outros critérios, eles não forem tão bons assim, você vai aparecer uma hora ou outra. Mas o Google vai te cobrar mais caro por isso, porque ele tem que balancear, tem que compensar para ele. Então, se ele vai jogar o usuário dele para uma página que não é tão boa assim, ele vai querer algo em troca. Isso vai ser, ou seja, né, cobrando mais por aquele clique. Uhum. Eu gosto de dar Deixa eu ajustar o microfone aqui. Eu gosto de dar um exemplo sempre para quem pergunta, né? Por exemplo, acontece. Eu anuncio no Google, mas eu pesquisei lá a palavra-chave e não apareceu a minha empresa, né? E então eu sempre gosto de dar um exemplo prático, que é o seguinte. Imagina que aquele volume de pessoas que está buscando por aquela determinada palavra-chave é um bolo de festa, né? Aí já comecei a gostar desse exemplo aí. É um bolo de festa. Mas é um bolo de quê? Um bolo de chocolate com doce de leite, tá? Doce de leite? Vinho de Ah. coco por cima, enfim. Então, gente, o que acontece, né? Você não vai conseguir capturar o bolo inteiro, né? Você que vai ter que dividir esse bolo com outras empresas que estão anunciando para aquela palavra-chave, né? Então, o que vai definir a fatia, o tamanho da fatia do bolo que você vai pegar são essas características, né? Essas questões que o Gustavo trouxe aqui. Por exemplo, a quantidade de investimento que você coloca é um fator que vai determinar a fatia do seu bolo, se ela vai ser menor ou se ela vai ser maior. As configurações das campanhas que você faz, então se você é uma pessoa muito habilidosa, se você sabe fazer o tráfego muito bem feito, você com certeza vai conseguir uma fatia maior do bolo pagando menos, né? Se você não tem tanta habilidade, se você não tem um site bem estruturado, né? Uma página de destino muito boa,
você vai pagar mais e ter uma fatia de bolo menor, né? Então, eu gosto muito de dar esse exemplo porque isso mostra para a gente que o tráfego pago, ele também é uma possibilidade, é uma ferramenta muito democrática, né? Você tendo pouco consegue investir, consegue ter resultados dali. Você tendo muito consegue investir mais. E se você tem o conhecimento, você consegue também mais com menos, né? Então, o nosso objetivo como um gestor de marketing de tráfego é sempre conquistar uma maior fatia do bolo pagando menos. E além de tudo, não é só uma fatia do bolo maior, né? Porque quem gosta de comer bolo sabe o que eu tô falando, que às vezes, sabe aquele bolo que tem lasca de chocolate por cima? E aí às vezes cai umas lascas de chocolate e fica sobrando ali no prato? Então, ou seja, a gente quer aquela parte também, né? Então, assim, não é só a maior fatia, mas é a fatia com mais qualidade, né? Não são todas as pessoas que estão pesquisando que têm o mesmo valor. Tem aquela pessoa que está no momento de compra maior, né? Então, assim, o Google sabe disso. Ele consegue ranquear os usuários. Então, ele vai levar isso em conta também. Ele vai mostrar o melhor usuário para aquela pessoa, ele vai mostrar o anúncio, o melhor anúncio para o melhor usuário. E ele vai também cobrar um pouco mais caro por esse usuário, né? Exatamente. É isso aí. Então, enfim, é assim que funciona, gente. Bom, e qual é a diferença entre o tráfego que vem do Google e o tráfego que vem das redes sociais? Vamos falar de Instagram, que é o mais comum. Qual é a diferença entre o usuário que vem do Google, o tráfego que vem do Google e o tráfego do Instagram? Legal, assim, vou começar falando aqui, tá? Tá, pode falar, cara. Valeu. Você tem toda a autonomia para começar a falar. Muito obrigado. Você é muito gentil. Então, galera, seguinte. É só a gente pensar um pouco na forma como a gente usa o Instagram e o Google, né? Então, por exemplo, o Instagram. Por que a gente acessa o Instagram? Porque a gente tá ali passando o feed, a gente tá ali vendo o que nosso amigo fez no final de semana passado, Mandando stories. foguinho para pessoas no Stories. Eu mando foguinho. Eu sei que você manda foguinho para pessoas no Stories. Você vai tá ali pro lazer, né? Tá ali passeando, descansando, né? Então, como que as empresas conseguem capturar a sua atenção ali? Através principalmente do visual, né? Então, é uma boa imagem, um bom vídeo, Uma boa chamada. um bom texto, né? Enfim, é uma boa copy. Então, o que funciona muito bem, né? Quando a gente pensa que aquela pessoa que está ali está pensando e usando o Instagram dessa forma, a gente entende que empresas que vendem, né, através do visual, né, elas tendem a ter um resultado interessante. Exemplos práticos, né? Uma empresa de moda feminina, né? Uma empresa que vende hambúrguer, alimentos ali que geram um desejo, Pop né? food. Exatamente. Então, geram um desejo, o visual, né, de alguma forma. Então, o Instagram tem essa característica, né? Não necessariamente a pessoa que está ali navegando e vê o seu anúncio, ela está interessada em adquirir aquilo que você está oferecendo. Correto? No Instagram, a gente está navegando e aí a gente é interrompido pelos anúncios. No YouTube também é assim, né? Você tá lá vendo um vídeo e é interrompido pelos anúncios. Agora, no Google, não. No Google, você tá intencionalmente procurando por algo que você quer encontrar, né? Então, essa diferença de intencionalidade, de intenção, é uma diferença importantíssima, né? Por quê? A gente tem que entender que essa pessoa que está no Google procurando pelo nosso serviço ou pelo produto, ela quer comprar. Ela já está pronta para comprar. Ela está querendo ver as soluções disponíveis. A gente chama isso de dor ou necessidade latente, né? Então, vamos supor, dor no joelho, né?
Dor no joelho é o quê? Cara, você tá com muita. Provavelmente, se você tá pesquisando alguma coisa sobre isso no Google, você tá com uma necessidade relacionada a isso, né? Uhum. E aí aparece lá um médico especialista, um fisioterapeuta especialista em dor no joelho. Então você está com uma necessidade, uma dor latente, precisa de resolver. Clica no anúncio, cai no site, WhatsApp e Uhum. marca uma consulta. Né? Isso. Essas pessoas, elas estão procurando pela solução. Então é muito importante, na verdade, assim, é mais fácil você vender para essas pessoas do que para a pessoa que está no Instagram vendo meme, né? Vendo meme ali, fazendo outras coisas e ela não está procurando por aquilo que você está vendendo naquele momento. Então o Google, ele entra nesse ponto. Quando você tem uma solução imediata para aquela pessoa que está pesquisando naquele momento. E é importante, na minha visão, a gente sempre começar por aí, porque é o mais fácil, né? É mais fácil você trazer o faturamento para a empresa mais rapidamente através desse tráfego do que você desenvolver toda a complexidade que é necessária no Instagram para trazer o cliente por lá. Não que não seja possível trazer cliente rápido, trazer demanda rápida pelo Instagram também, não. É possível sim, mas a gente está falando aqui de um modo geral, tá? De um modo geral, aquela pessoa que está procurando clínica em BH de tal coisa, ou o nome de um produto e valor, né? Tipo, enfim, uma marca de celular e o valor e preço, né? Essa pessoa que está procurando isso, ela está realmente querendo ver preço, querendo comparar os concorrentes e fechar. Ela está avaliando para comprar. Essa pessoa, ela tende a trazer, esse tráfego, ele tende a trazer resultado mais rápido. Sim, e isso faz a gente voltar um pouco no conteúdo do último Café com Prosa, né? Então, quem não viu, vai lá. Funil de vendas, funil de consciência, né? Funil de vendas. Funil de vendas. A gente fala exatamente sobre topo, meio e fundo. Então, o fundo ali, né? O fundo do funil são pessoas que já têm uma necessidade, uma clareza que elas precisam de resolver aquele problema. Então, muitas dessas campanhas que vêm pelo Google trazem pessoas que já estão no fundo do funil, que têm aquela necessidade latente, né? Isso. E falando nisso, o que já entra aqui uma outra pergunta, uma outra reflexão aqui para a gente fazer. Se é tão importante assim, então o que é fundamental a gente ter ou fazer para começar a investir no Google Ads de uma maneira estratégica, eficaz, focada em resultado e evitar que a gente perca dinheiro, né? Jogue dinheiro aí no lixo, fazendo um anúncio que não funcione. Na minha opinião, o primeiro passo é a gente ter clareza das palavras-chave. Né? Ter uma clareza absoluta sobre o que o meu cliente procura no Google quando ele está preparado para comprar o meu produto ou o meu serviço. Vamos dar um exemplo nosso? Vamos dar um exemplo nosso. Por exemplo, o que a pessoa que está procurando uma agência de marketing pesquisa no Google, né? Agência de marketing BH. Tráfego pago BH. Tráfego pago para clínicas médicas. Marketing digital para dentista. Para dentista. É basicamente isso, né? E por aí vai, dezenas de palavras. Tem várias variações. Várias combinações diferentes. Isso, mas outras coisas, né? Agência para criar site. Agência, site, Wix. Né? Então, a pessoa... agência ou criar empresa para criar um e-commerce. Né? Enfim, são várias possibilidades que o cliente, que um empresário pode pesquisar no Google em que a gente pode ajudar ele, né? Mas passa por aí. Então, assim, eu acho que a gente tentar entender quais são as buscas que o seu cliente faz para quando ele está precisando contratar você ou comprar de você, é o passo número 1. E o passo número 2, acredito que é também a gente entender a questão de geolocalização. Onde o seu cliente está? Vou dar um exemplo de uma reunião que eu tive ontem com um cliente nosso, que é uma pousada lá em Penedo. Essa é a melhor pousada lá de Penedo, gente, Recanto de Moriá. E eu estava conversando com a Amanda sobre isso, né? Quem é o público que a gente vai anunciar. E aí, uma coisa que a gente reforçou, né, falou sobre nessa reunião é que
Geralmente, quando você tem um negócio local, você coloca um raio em volta daquele negócio, né? Então, tipo, se você tem uma loja de roupas, você quer pegar pessoas que estão a 15 quilômetros da sua loja, porque geralmente são essas as pessoas que vão na sua loja, 15 quilômetros de distância. Vamos supor que é isso. Você não tem... A maioria tá dentro desse raio. Você não tem, assim, metade das pessoas vindo de 100 quilômetros para comprar na sua loja, por exemplo, né? Se eu tô dando um exemplo. No interior, é possível que seja um raio maior, tá, gente? É, Mas enfim, então você coloca um raio em volta daquela loja, certo? Mas no caso dela, que é uma pousada, não faz sentido a gente fazer o anúncio para quem está muito próximo, porque você não vai se hospedar numa pousada que está na sua cidade. Você só vai se hospedar em uma pousada que tá, né, que faz, você vai viajar. Então, é, a gente tem um raio, um grande raio em torno ali da pousada que faz sentido, de várias cidades que estão ali em volta, que as pessoas vão para a pousada para passar o fim de semana, mas a gente tem um raio menor interno ali em que aquelas pessoas não vão para a pousada, porque é muito próximo, então elas não vão se hospedar numa pousada perto da casa delas. Então a gente tem que excluir esse raio. Então é importante a gente ter essa clareza. É muito comum a gente ter pessoas que eu conversar com pessoas que querem fazer um anúncio no Google e eles pensam assim: teve uma vez que um cliente veio lá da Argentina para eu atender ele. Então vamos fazer anúncio na Argentina? Porque eu tive um cliente que veio de lá? Não. Né? Você tem que excluir as exceções e focar naquele público que é a maior parte. Aí um outro exemplo aí, por exemplo, a gente tem cliente que é clínica odontológica, por exemplo, né? No caso deles, o público deles, ele é um público do bairro, entendeu? Então são pessoas que estão ou no bairro ou em bairros próximos que vão consultar ali, né? Que vão até a clínica. Mais amplo do que isso, não funciona. Então, é muito importante a gente entender o perfil do nosso cliente, quem vem até nós, né? Até onde eu posso anunciar, porque isso vai ser transmitido ali também através das campanhas de anúncios no Google. Isso aí, isso aí. Então, ter essa clareza de quais são as buscas que os meus clientes fazem quando eles querem me contratar. Eles podem me contratar. E onde estão essas pessoas? Isso aí é o primeiro passo, tá? Ter essa clareza já vai ajudar bastante, né? Dar os primeiros passos. Mas aí depois disso tem outras coisas que a gente vai agregando a essa estratégia, a esse planejamento, para que ele realmente fique mais eficiente possível, tá? Mas a gente está falando do que é básico, certo? Certíssimo. E que tipo de negócio você acha que devem investir no Google, na sua opinião? Cara, assim, eu acho que os negócios que... Peraí, deixa eu reformular aqui que eu já me perdi um pouquinho. Quais, Eu vou começar aqui então. quais negócios que podem... Quais negócios que devem... Quais tipos de negócios que devem investir no Google? Que tem a maior oportunidade ao investir no Google. Uhum. Sim. Gente, então, o negócio de serviço de uma forma geral, né? Então, tudo aquilo que as pessoas buscam como uma necessidade forte é algo que funciona para o Google. Exemplos, como a gente já falou aqui, clínicas médicas, odontológicas, né? Algum tipo de serviço, por exemplo, hoje eu estou com um pintor fazendo uma manutenção lá na minha casa, né? A gente pesquisou pelo Google, encontrou lá, pintor BH, né? Então a gente fez orçamentos ali, né? Então, serviços que demandam uma necessidade urgente são serviços imediatos, são serviços que podem ser anunciados, que tendem a ter um resultado positivo no Google, né? Uhum. Aquilo que começa com algum evento na sua vida, né? Tipo, aconteceu uma coisa agora. Então, a partir de agora, eu vou ter que me movimentar proativamente para resolver esse problema. Então, eu vou ativamente pesquisar. Serviços e produtos que têm essa característica geralmente têm um bom desempenho no Google, né? Então, por exemplo, outro exemplo, né, que já entra para os produtos. Vamos pegar moda, roupa, né? Se você tem produtos que são de fast fashion, por exemplo,
né? Que são produtos que, assim, você geralmente Tem alto giro, né? tem alto giro. E geralmente, como quando a gente vai comprar roupas que são fast fashion, a gente vai na loja ou entra no e-commerce e vai procurando coisas que interessam. Né? Você sabe que precisa de uma roupa, você quer comprar uma roupa, mas você não sabe exatamente o que. E você começa a procurar o que você gosta, como se você estivesse numa loja de departamento mexendo nas araras. É isso. Isso é legal no Instagram. Isso é legal no TikTok. No Google seria aqueles tipos de roupa muito específicos que você procura. Por exemplo, uma roupa para gestante. Né? A mulher está gestante, ela precisa de um vestido específico para aquele momento da vida dela. Então ela não vai entrar em qualquer loja e ficar navegando, ela vai pesquisar no Google roupas para gestantes. Né? Sutiã de amamentação, por exemplo. Então essas roupas que elas têm uma função bem definida, elas funcionam bem no Google. Porque acontece uma coisa na vida das pessoas, elas vão procurar por aquilo naquele momento. Então, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de serviço ou produto que se encaixe nessas características, se encaixam bem para pesquisa do Google. Por outro lado, aqueles produtos e serviços que têm mais a ver com uma compra por impulso, aquilo que você não precisa agora. Tá tudo bem você comprar agora ou você comprar daqui 2 meses ou daqui 1 ano. Essas coisas, elas funcionam muito bem no Instagram também. E o que funciona melhor, na verdade, é quando você une os dois. Exatamente, era isso esse gancho que eu ia trazer aqui. Não é porque o seu negócio funciona melhor no Instagram que você vai deixar de investir no Google também, né? É claro que o nosso recurso de grana, né, de energia, ele é finito, né? Então nós temos que definir onde nós vamos alocar aquele recurso, aquela verba. Então, nem sempre dá para investir em tudo, né? Mas qual que é o mundo ideal? É a gente ter capacidade de investir tanto no Instagram, ali no Meta, quanto no Google. Por quê? Porque um não anula o outro, né? Eles são, na verdade, complementares. Vou dar um exemplo prático aqui. E aí, responde um pouco daquela pergunta que às vezes me fazem, que é, cara, como que eu faço o meu produto ser, perseguir ali, entre aspas, né, as pessoas ali na internet, né? Eu tô sendo perseguido por aquela empresa. Sabe quando você fala você tá conversando no direct, no WhatsApp, ou às vezes igual a gente tá fazendo aqui, aí você fala, nossa, queria viajar pra tal lugar, e aí começa a aparecer anúncio daquele lugar. Todo mundo fala isso. Presta atenção aqui, galera, que isso é um raciocínio bem interessante que às vezes a gente não entende muito bem, né? Como que funciona essa dinâmica, esse ecossistema que faz com que a gente consiga conectar, né, encontrar, perseguir as pessoas em diversas etapas ali da internet, né? Vamos supor que você faz anúncios no Google, né? Vou dar nosso exemplo aqui, né? A pessoa está procurando uma agência de marketing, faz uma pesquisa no Google, encontra a agência de marketing BH, né? Pesquisa lá e encontra a gente. Ela vai clicar e vai entrar no nosso site. Dentro do nosso site, nós vamos ter configurações lá, né, que a gente chama de pixels e tags. Depois, em outro momento, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas são configurações que vão funcionar como os porteiros do site ali, vamos dizer assim, né, de uma forma mais simples, né? Essas configurações vão trazer para a gente o comportamento das pessoas que estão passando por ali, né? E aí, quando essa pessoa que pesquisou lá no Google sobre a agência de marketing, que encontrou a gente, estiver no Instagram, ela vai receber anúncios nossos de remarketing, por exemplo, né? Seja vídeos ou imagens, enfim, que vão relembrar aquela pessoa daquela necessidade que ela tem. Então, olha só que legal. A pessoa ela veio pelo Google com uma necessidade latente, passou pelo nosso site, eu já estou anunciando para ela lá no Instagram e reforçando a necessidade de ela contratar uma agência, né? E também dando para ela mais insumos sobre quem nós somos, como a gente trabalha, para ela se conectar mais, né, criar mais vínculo com a gente, porque como ela está pesquisando no Google, ela provavelmente vai pegar um orçamento com várias empresas. Então, quando a gente faz um remarketing nas redes sociais, a gente está criando uma oportunidade de ir além com aquela pessoa, né, de mostrar para ela o que tem para além do que ela viu no site. E aí criar uma conexão mais profunda. Sim, então esse é um exemplo prático de Instagram e Google funcionando juntos, né? O Google foi lá, trouxe aquele contato, esse contato foi capturado ali
pelo pixel, né, ali no nosso site, e aí os anúncios começam a chegar pelo Instagram para aquela pessoa. Então, esses 3 pontos, né, Google, Instagram e site, ele trabalhando juntos e gerando um ecossistema, né, em que um conversa com o outro e um apoia o outro com suas características para que esse possível cliente esteja munido das informações para que ele tenha suas perguntas respondidas, né, e consiga avançar para uma compra, né, para que de fato se torne um cliente ali daquela empresa. Boa, é isso aí. E tem um outro ponto que eu queria trazer aqui, já próximo aqui do fim, gente, que é uma transformação que tem acontecido ultimamente, que é a inteligência artificial, né? Hoje, quando você procura por algumas coisas, faz uma pesquisa no Google, a gente já tem um campo ali. Logo, o primeiro campo que aparece é um texto gerado pela inteligência artificial do Google tentando responder aquela pergunta que você fez, né? Então, assim, a gente tem, na verdade, o resultado do Google, ele tem várias camadas, né? Então, tem os anúncios patrocinados, né? Geralmente eles aparecem, a gente tem o Google Maps, a gente tem os resultados orgânicos, e a gente tem agora a inteligência artificial. Então, assim, muita gente fica com tá fica um pouco grilado, né? Um pouco com medo de como que vai ser o futuro da pesquisa do Google com base nisso. Muita empresa depende dos resultados, de aparecer nos resultados do Google para poder atrair novos clientes, certo? E o que acontece? Tem gente que acredita hoje que anunciar no Google perde um pouco a relevância por causa disso, por causa desses resultados da IA, mas isso não é verdade. Por quê? A inteligência artificial do Google, ela quer, na verdade o Google, né, ele quer resolver o problema do cliente, certo? Então só que ele ganha dinheiro como? Com anúncios, certo? Então o interesse dele é resolver o problema do cliente associando também os anúncios. Então, quando o problema do cliente ele pode ser resolvido por um anúncio, ele vai mostrar o anúncio. Quando ele não pode ser resolvido por um anúncio, para o Google não é muito interessante fazer com que a pessoa saia ali do Google e vá para outro lugar. Isso não gera valor nenhum para o Google, né? Então, o que está morrendo, entre aspas? São esses sites que resolvem problemas que a inteligência artificial do Google resolve. Por exemplo, se você está procurando por um ortopedista, né, um ortopedista em BH, se você pesquisar o que faz um ortopedista, pode testar, inclusive, o que um ortopedista faz. O primeiro campo do resultado do Google vai ser a inteligência artificial te respondendo isso. Então você não precisa mais hoje entrar em um site que te responda uma pergunta simples assim. O próprio Google já responde. Por outro lado, se você pesquisar ortopedista BH, não aparece nenhuma resposta de inteligência artificial. A primeira coisa que aparece são os anúncios. Aparecem lá 2, 3, 4 anúncios diferentes. Depois disso, nesse caso específico, né, que eu falei ortopedista em BH, vai aparecer o Google Maps com alguns resultados próximos da região onde você está. E claro, né, geralmente vai aparecer um anúncio ali também. E depois disso vai aparecer o resultado orgânico. Então, a gente deve entender que o Google ele é interessante para ele mostrar bons anúncios para as pessoas que estão pesquisando, porque é assim que ele ganha dinheiro, né? Então, se você... né, a tendência é que com a inteligência artificial sendo... ela avançando mais, ela ganhando mais espaço, isso vai favorecer ainda mais os anúncios, né? Se uma pessoa ela pesquisa, voltando a esse exemplo do ortopedista, ela pesquisa o que é um ortopedista, ela resolve o problema dela ali dentro do Google mesmo, a próxima pesquisa que ela vai fazer pode ser pesquisar por um ortopedista. Como ela não saiu do Google, a chance de ela continuar a pesquisa ali, ela é muito alta. Ela continua no Google porque ela viu o resultado ali mesmo, ela não teve que sair. Então, ela continuar pesquisando no Google até chegar em um momento em que ele vai sair através de um anúncio. Essa é a jornada ideal de um cliente, né, que está pesquisando no Google. Então, é basicamente isso, né? A gente vai... a perspectiva para o anunciante ela é boa em relação à inteligência artificial. Agora, para aquela pessoa que
que vive de SEO, né, de otimizar o site dela para ser ranqueada, aparecer, fazer um marketing de conteúdo, levar a pessoa para o site e lá dentro gerar valor e converter, isso sim é algo que a gente precisa repensar, né? Sim, Será que... e para quem não sabe o que é esse conceito de SEO, gente, SEO são técnicas, né? São configurações, são boas práticas que você vai fazer ali dentro do seu site, por exemplo, para que você consiga ranquear o seu site de uma forma orgânica dentro do Google, né? Que você consiga trazer a pesquisa para aquela palavra-chave em específico cada vez sem mais para pagar, cima. sem pagar. É. Agora, qual que é a diferença para o tráfego pago, né? Aí fazendo um comparativo aí. O tráfego pago, ele também consegue te posicionar no topo do Google, né? Só que a diferença é que você vai ter que pagar por isso. Qual que é a parte boa? Você consegue fazer isso rápido, né? Você consegue fazer isso, cara, Controlar. e controlar isso. O SEO é diferente, né? Você vai precisar de um longo prazo para isso, de um investimento de meses para que você consiga começar a fazer esse ranqueamento do seu site ali no Google. Um é melhor do que o outro? Não, são coisas diferentes que se complementam também. Mas certo? eu acho que nessa perspectiva de inteligência artificial que a gente tem hoje em dia, eu questiono, sabe, Rodrigo, que realmente, será que o SEO morreu? Polêmico isso aí. Muito polêmico. Mas assim, eu não sei, viu? Talvez sim. Talvez, assim, esse é polêmico, provavelmente as pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Mas assim, o Google, ele tem esse mecanismo de ranquear e levar tráfego orgânico, porque não tinha como o Google produzir conteúdo respondendo simplesmente todas as dúvidas que existem, certo? Uhum. Não tinha como antes o Google produzir sites, artigos, conteúdo rico sobre todo e qualquer assunto que existe, em todas as línguas, os idiomas que existem. Mas com inteligência artificial, o jogo muda totalmente. Agora sim, o Google é capaz de responder praticamente qualquer dúvida que está na internet, né? Cujas respostas estão na internet. E aí, é claro que a gente entra também numa outra questão, né? Hoje em dia, muito do insumo para essa inteligência artificial são sites que já estão na internet. Verdade. Então, se a gente não está ali né, incentivando as pessoas a produzirem conteúdo em texto na internet, de onde que os insumos vão sair? Será que o Google vai tirar isso das redes sociais? Ou de artigos, de livros? Né? De onde que isso vai sair? De vídeos do YouTube? Né? Isso pode acontecer também, não é uma coisa para a gente pensar. Eu não sei responder, mas o fato é, as coisas estão mudando rapidamente. Né? A partir do momento que você começa a ter a resposta de uma pergunta dentro do resultado do Google, sem você precise clicar, sair para um site, gente, basicamente os blogs, né, a partir do dia que isso começou a aparecer, eu tenho certeza, muitos blogs, muitos sites de conteúdo pararam começaram a ter uma queda substancial de acessos. Isso tem acontecido. É uma reflexão bem interessante, né? E então fica aí a pergunta e a polêmica, né? Será que o SEO vai morrer? Será que o SEO morreu? Ou ele nunca morre? Isso aí, galera. Bom, então, a gente falou aqui hoje sobre o Google, né? Mas a gente também comentou bastante sobre o Instagram, né? Falamos muito aí sobre as diferenças entre o tráfego do Google e o tráfego do Instagram. E por isso, a gente percebe que ficou muita coisa para a gente falar sobre o Instagram também. Na semana que vem, a gente vai fazer o nosso próximo Café com Prosa, na quarta-feira, às 2 horas da tarde, sobre esse tema, né? Como organizar o tráfego no Instagram. O que é relevante? O que é estratégico a gente saber para coordenar as nossas ações de tráfego pago no Instagram? A gente vai falar sobre isso e a gente pode até também trazer um conteúdo que eu acho que pode ser legal, que é como não jogar seu dinheiro no lixo investindo no Instagram. Como não deixar o seu dinheiro ir pelo ralo quando você investe no Instagram. Acho que pode ser até uma chamada interessante, né? Legal, gostei. Acho que ele não gostou não, gente. Pela entonação do Rodrigo, acho que ele não gostou, tá? Mas tá bom. Então, na semana que vem a gente se fala. Agora, eu quero...
deixar uma provocação final aí para vocês, né? Para vocês pensarem. O que um cliente em potencial digita quando busca o que você vende? Fica aí uma coisa para você pensar. Eu acho que refletir pelo menos uns minutinhos sobre isso vai trazer para você muita clareza de o que você precisa fazer no seu marketing hoje, né? Realmente, seu Google, ele tá, os seus anúncios no Google, eles estão funcionando bem? Eles fazem sentido? Ou faz sentido você anunciar no Google? Fica aí essa reflexão para você. Pensa aí, né, o que um cliente em potencial da sua empresa procura quando ele está buscando por aquilo que você vende. E só acrescentando aqui, gente, a gente falou tanto de Google hoje, mas eu não falei, né, que, inclusive, né, a gente desenvolveu, né, um programa de implantação que a gente auxilia, né, empresas que têm interesse de começar a trabalhar e entender como que funciona o Google, né, a investir em tráfego pago no Google. Então, se alguém que está assistindo aí tiver interesse em saber mais, né, clica aí em algum link, acha a gente aí no nosso WhatsApp, que a gente apresenta como é que funciona esse programa de implantação. Isso, a gente tem geralmente quando a gente fala de gestão de tráfego pago, né, você pensa em um trabalho que ele é feito de forma constante, né, e que exige uma otimização constante. E isso é verdade, é assim que funciona mesmo, né? Quando a gente pensa em estratégia de tráfego pago, você tem várias camadas, um funil que ele vai crescendo continuamente, então você vai desenvolvendo aquilo, testando várias coisas, e é algo bem complexo, estrategicamente, né? Porém, tem muita empresa que nem sequer começou a anunciar no Google ainda. Então, para essas empresas, a gente muitas delas, né, se elas se encaixam nesse perfil de cliente que a gente falou aqui, nesse perfil de vendas que a gente falou aqui, só de ter um anúncio básico funcionando no Google, você já vai ter um retorno rápido, né? Você já vai ter uma demanda de clientes que estão procurando pelo seu produto ou serviço, mas que não te encontram, né? Então a gente criou esse programa de implantação para esses casos, sabe? Aqueles casos de empresas que ainda não estão preparadas para fazer uma gestão de tráfego contínua e sofisticada, mas que tem um potencial grande de colher resultados só de começar a colocar alguns anúncios mais de fundo de funil mesmo para rodar no Google. Então, a gente desenvolveu esse como um plano de implantação e é um negócio que tem funcionado bastante, né, para aquelas empresas que estão querendo começar a anunciar, que não anunciaram ainda e querem entender como é que funciona. Exatamente. Isso aí. Gente, então fica aí as reflexões. Agora a gente vai ver aqui no nosso chat as pessoas que estão ao vivo, ver se tem alguma coisa, né, pra gente poder começar a conversar e refletir sobre isso que foi falado aqui hoje. Se você está assistindo a gente no YouTube ou ouvindo no Spotify, quiser participar ao vivo, dá uma olhada na descrição, vê o link em que você pode se inscrever no nosso grupo, onde a gente manda a programação e o link para participar ao vivo toda quarta-feira. Beleza? Beleza. Mano, velho, muito obrigado. Valeu. Mais um episódio. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.